Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expert Brasil Cast. Hoje, 26 de junho, acabou o mês. Finalmente vamos encarar o último, o mês de julho, o último antes do dia D, que vai ser 3 de agosto e não dia primeiro, porque esse é o primeiro dia útil. Mas deixa eu tirar meu parceiro aqui, e aqui também. Bom, pessoal. No último, Na última semana do mês, nós tivemos muita agitação, seja na terça-feira, quando fizemos o nosso podcast, falando do dia D, e também e na quinta-feira, ontem, estivemos no evento da Texel, o futuro do Tex 2026, falando da apuração assistida, do freezing, do diário do IBS, falando do RAD, uma série de coisas que a gente falou, dando alguns alertas, e foi bem legal o evento. Nádia, Simone, Aleph, Elaine, Glória, Renato, Marco, Emily, sejam bem-vindos. Vamos falar de alguns assuntos. Eu fiz uma provocação lá com vocês, né? Nota fiscal via, gente, 1 bilhão de notas. É um número expressivo, 90 concessionárias. Eu sempre quis saber, quando eu trabalhei na área comercial, apoiando a área comercial, né? Primeiro como pré-venda, depois, ou especialista, depois como pré-venda, 1 bilhão de documentos. A gente sempre queria saber quantas concessionárias tinham no Brasil. Tinha menos que 90. Mas aí, agora nós temos essa informação de 90 concessionárias, 253 praças de pedágio, gerando esse 1 milhão de notas. Não é fácil não, hein? Aí, a pergunta clássica que você faz, você que passou na estrada aí, você já deve ter um comprovante, uma nota fiscal via, né? A INFS é via. E agora, como é que toma crédito disso, né? Bom, tem um código, você que é pessoa física, pessoa jurídica, empresa pequena, tal. Então você vai lá, tem um código nesse documento, você pega esse código, acessa o site da Nota Fiscal Via com certificado digital e vai clicar lá e vai conseguir acessar? Não, não vai. Tem que entrar em contato com a concessionária, ela vai te dar a chave e você vai conseguir acessar o ambiente, buscar a chave e fazer a validação, a manifestação. É isso aí, gente. Não tem outro jeito. A concessionária que tem o código, da nota fiscal e ela que vai te passar essa informação. No âmbito de empresas transportadoras, nós temos aí vai ter API, né? Mas de qualquer forma você precisa acessar, entrar em contato com a concessionária para que ela te libere o acesso, gere essas informações para você. Cabe a ela. Não adianta esperar da Receita, a Receita Federal já falou que não vai fazer isso. A nota fiscal de serviço, nota fiscal via, é de competência da Receita Federal, então não tem outro jeito. As empresas, você que tem Conecta, Sem Parar, Free Flow, e outros, né, que tem aí no mercado, você tem que entrar em contato com a concessionária e conversar com ela, montar a sua integração com o portal para poder ter acesso aos dados. E, em cima disso, depois fazer a captura da informação lá no site, fazer a manifestação informando que aquele crédito é seu. Aliás, a gente está falando aí de uma integração. Ninguém mais vai fazer isso manualmente, tá, gente? Inclusive, ontem no evento deu uma polêmica, porque
Hoje, as empresas escrituram os fretes consolidados, né? Então, a gente está saindo do pedágio e indo para o frete, tá? Só para, como está ali, é o mesmo gerador da informação, né? Do serviço. O frete hoje, as empresas escrituram consolidado, emite uma nota, tal. Algumas optam pelo crédito presumido. No ambiente IBS não existe isso, é documento a documento. Isso a gente já sabe há muito tempo, não é agora, tá? Então tem gente que está aí desesperado. Meu Deus do céu, e agora? Ah, gente, ó, uma API faz o embalde desses documentos, um abraço. 5.000 notas? 10.000 notas? Quantas notas? Quantos fretes você tem no mês? Ih, Jorge Campos, tem bastante, viu? Então tem que planejar. Ah, voltamos ao tema do último encontro. Aquela história do mapeamento, sabe? Agora há pouco lá no TEL, a Ana Lídia estava falando exatamente disso, né? Você vai em eventos, tem muita coisa que é o óbvio que você já sabe. Mas, eventualmente, dependendo do evento, às vezes não é nem na palestra, é nos bastidores, ali no café que você está conversando com um ou com o outro, você descobre que tem algo que você não fez, algo que você não pensou. Não dá para pensar em tudo, gente. Então, fique ligado nisso, tá? E nem sempre na palestra que você tem a informação, de repente a informação está lá nos bastidores. Então, quando você for, 200.000 fretes, uau, Nádia, parabéns! Isso aí vai ser tudo automatizado. E a vantagem, automatizou, não tem digitação errada, né? Na época que eu trabalhei na empresa de alimentos, a gente tinha esse número aí também, tá? E tinha muita coisa errada. Mas eu fazia artigo 285A do RICMS consolidando por CFLP não, por alíquota, né? Porque tinha frete de 7, tinha frete de 12, tinha. Então era uma variação aí. Eu que fazia a nota no talão. Faz tempo? Faz. 92, 93, 94, 95, tá bom? Hoje não tem mais isso, né? Manual. Bom, então estava falando aqui do frete, né? Então fique ligado nesse assunto, pontue isso. A Simone falando que o sistema tem que ser bom. Ah, hoje tem sistemas excelentes aí, ó, tá vendo? A Nádia falando que importa XML via API. O inbound, gente, não vai parar, tá? O inbound não vai acabar. Essa busca de dados, tal. Tem que tomar cuidado com a questão do alto consumo. Teremos outras APIs da apuração assistida, que foi pauta do evento de ontem, porque é um outro pacote e o fisco também quer evitar esse robô aí para ir buscar. Então, o fisco vai gerar a informação, por exemplo, o comitê gestor, tá? Do IBS. Só rapidinho, tá, gente? Que é questão de integração e busca de dados e robôs visitando a nuvem do fisco é um problema. Então, o comitê gestor ele vai gerar a informação, o diário do IBS, com todos os lançamentos, um JSON gigantesco, só com lançamento, não tem saldos. E ele não vai fazer update todo dia, né? É diário. Chegou, por exemplo, ele gerou um no dia primeiro. Aí no dia 2 ele não vai fazer update daquela apuração, daquele diário com os dados. Não. É só estanque, pontual, dia a dia. Você é que vai fazer com a sua solução, com o seu fornecedor, essa consolidação de dados. Então, ele vai gerar o dado, vai colocar em algum lugar aí, e você vai, via webhook, buscar isso aí, tá? Webhook. É lógico que ele não vai gerar de todo mundo, só quem se habilitar. Ele falou isso, você acredita?
Todo mundo vai habilitar, vai ter que assinar, estão mudando a regra, tá? Não é assim aleatório, não. E se a empresa não buscar, depois de um período ele vai parar de ficar gerando à toa. Ó, fique ligado. Não é, eu estou falando assim, mas o que que você está falando? É, da apuração assistida do IBS, o lançamento diário de todas as transações que ocorreram no dia, tá? Bom, aqui a turma tá. O grande desafio é quem tem sistema de desenvolvimento interno sem integração, alguma coisa como o meu caso, o Aleph está falando, é exatamente isso. E ontem eu falei, o setor de cooperativas, principalmente do Paraná, desenvolveu o SPED na mão e eles estavam reticentes em continuar assim na reforma tributária. Eu diria, não façam. De cara eu já diria, não façam. Não corram esse risco. O core da companhia é desenvolvimento de software? Não. Então, para com isso. Nossa Senhora, que custo. E o pagamento do frete tem que ser um a um também? Essa é uma discussão interessante. A Simone já vai lá na operação, no dia a dia, na história do pagamento do frete, considerando que eu tenho que. Aliás, inclusive, isso aí foi alvo de várias discussões e reclamações, porque a empresa faz uma fatura e ali dentro tem uma série de notas fiscais. A gente teve reunião onde o fisco disse que, por do boleto, né? Boleto. E teria que ter o fechamento, que uma hora ele não ia poder fazer a consolidação, depois na outra reunião ele ponderou, e falta fechar essa questão do pagamento individualizado. Se cancela um frete, como que faz nesse boleto gigante? Eu queria saber. Esse desenho a gente tem que entregar para o fisco. A gente não fez, tá? Eu estou com. Gerei um boleto de uma semana para aquele cliente, ok? Foi lá para pagar. Aí alguma coisa deu errado que um tá errado. Eu tenho que cancelar o boleto, eu vou cancelar individualmente. Então tem que pensar nisso, tá? Jorge, já tem informações lá na Apuração Assistida? Estamos testando, já estamos com o time de IT em desenvolvimento, com a API, que eles disponibilizaram. O desafio é bater as informações, devoluções, não tem nada lá. Aí você está falando de qual apuração, Nádia? IBS ou CBS? Tem que. Agora, infelizmente, a gente tem dois ambientes separados. A Receita ficou de soltar a API completa dela e o comitê gestor ainda falta algumas coisinhas, tá? Então, voltando aqui ao nosso, só para fechar, nosso tema é pedágio, tá? Então, converse com a sua concessionária para poder montar o fluxo de habilitação do seu crédito referente ao pedágio, tá? Esse do frete, eu tenho uma boa ideia para vocês. Aliás, é uma discussão até lá no comitê, no grupo de empresas piloto. E a gente traz semana que vem essa discussão completa, no detalhe. Outra questão que eu coloquei na provocação foi: tem muita empresa que cruza os braços, acha que não vai acontecer nada, que não tem nenhum projeto. Por isso que eu coloquei essa notícia de 1 bilhão de, de 1 bilhão de notas fiscais via. Então, para quem está com esse problema aí na companhia, fala com o seu gestor, manda ele ler o post. Se ele quiser mais informações, a gente passa. Não tem essa. Eu não acredito, e muita gente que está comigo lá no projeto não acredita em nenhum congelamento de projeto. O único freezing que a gente sabe que vai ter é o que está no artigo 46, que prevê do dia 1º ao dia 15, é o D+15 do fisco. Nesse período vai ter o freeze e ninguém vai fazer mais nada em termos de apuração. Só para explicar, isso foi tema da pauta de ontem da reunião.
é que o artigo 46 estabelece que, do RIB, isso, de onde você quiser, tá? Porque não mudou. Nesse período, o fisco vai receber os documentos fiscais, vai montar a apuração e te entregar no dia 15, dia 16. Então, nesse período, você não mexe na apuração. É isso, é o freezing que a gente fala. Eu vou até mostrar a tela que eu coloquei ontem na reunião, e eu adoro essa tela. Eu gostei muito, o Canva me ajudou nesse processo, e vale a pena a gente mostrar. Espera aí. E pronto. Onde que está aqui? Ah, pronto, aqui. E aí, compartilhar. Pronto, está aqui, ó. Olha o computador como vai ficar nesses 15 dias. Assim, freezing, tá? E vocês assim. Porque, assim, do dia 1º ao dia 15, o fisco vai receber todos os documentos fiscais, a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal consumidora eletrônica, o bilhete de passagem, o bilhete de passagem de transporte municipal, transporte aéreo, o CTS, CTOS, GTV, GTVE, a nota fiscal de energia elétrica, de comunicação, a nota fiscal fácil, a nota fiscal ABI, a nota fiscal de gás, água, as notas fiscais da nota fiscal fácil, a nota de débito, nota de crédito e os eventos. Tudo isso vai ser processado nesse período, e nesse período ele vai estar fazendo vai fazer a apuração assistida. Não se mexe, congela tudo. Só depois que você vai poder fazer os ajustes que você não tenha feito ao longo do ano. Você lembra, né? A gente fala que ajuste, não deixe para o final do ano, do mês, melhor dizendo. Faça ao longo no contínuo, que é o termo que eu estou usando, porque a apuração é assim. Você tem uma nota de débito ou uma nota de crédito, ela afeta o seu saldo que está sendo apurado pelo fisco diariamente. Ele não vai te dar o saldo diário, porque a lei diz que a apuração é mensal. Mas você precisa fazer essa gestão. É um pouco diferente, né? Se você relaxar e falar, ah, não, deixa que eu faça os eventos lá no final, você pode ter problema. Você pode ter, a gente vai ter o evento aí para manifestação de nota que não deve ser considerada. Então tem uma série de coisas que e vão surgir na nota técnica 1.60. A 1.60 tem 7 novos eventos, tá, gente? Então é importante que você absorva já esse conceito de diariamente fazer essa gestão. Não é fácil, porque você também tem o outro lado, né? E aí na empresa, certamente ele contratou mais braços para te ajudar. Imagina uma empresa com 200 mil, Nádia, tem que ter mais braços para te ajudar no paralelo do ICMS, né? E eu falo também que o paralelo que a gente chama do ICMS, se possível, se você puder, faça também diariamente. Falar em paralelo do ICMS, eu publiquei agora um novo guia prático, a versão 323, que faz ajustes estruturais no layout, e o item 15, que eu publiquei na provocação, é justamente o que eu reclamei para o fisco lá atrás. Porque o que dizia a legislação do ICMS? Eu preciso gerar. Se eu gerar uma informação com zero, zero é informação. Ponto final. Então, eu estou fazendo a equalização, é o modelo da equalização, ajuste 49. Eu atendo o IBS e atendo o ICMS. E aí eu vou gerar uma informação no IBS, com o CFOP, eu tenho que pôr a informação lá zero. Zero é informação. Eu vou gerar um monte de zero. Então, o item 15 ele corrige isso. Eu não preciso mencionar se a informação for zero. Então, esse é um dos itens. Tem mais coisa lá, hein? Código do produto no 6080 é bem pesado. Para o final de semana, você vai poder trabalhar nisso tranquilamente. Vamos sair aqui do físico. Eu já estou morrendo de frio.
e ainda bota essa imagem aí, pelo amor de Deus. Então, gente, você imagina o que vai ser o trabalho da apuração assistida, que disseram para a gente que ia ser um negócio moleza. E ainda tem pessoas na Receita Federal dizendo isso, tá? Agora vai ter operação cancelada e documento cancelado mesmo para o frete, será? De repente, depende da empresa, né? Como que da mesma forma que eu pergunto para você, por que que a empresa pede para cancelar a nota de serviço? Não sabe o trampo que dá para cancelar hoje, né? No modelo prefeitura. Você imagina isso a partir do IBS, considerando que tem multa para pagar, hein? Não esquece que tem multa para pagar quando cancelar o frete. A Karina quer saber sobre a manifestação. Karina, a gente já falou aqui várias vezes, mas é assim, desde fevereiro de 2024, só para vocês saberem, tá? Em fevereiro de 2024, o ENCAT, que hoje é comitê gestor também, né, passou a discutir com as empresas piloto esse cenário do IBS. Então, a gente discute desde lá. E uma das brigas que eu tinha, né, brigas no bom sentido, é que, de um lado, no ICMS, eu tenho a manifestação do destinatário para dizer que não é, não é, aquela nota não é boa. De outro lado, do IBS não estava previsto. Eu vou entrar, vai gerar um crédito para mim que não é real e vai abater débito meu com aquele crédito podre ou fictício e vai me dar um monte de dor de cabeça. E agora na versão 7, na versão 1.60, vai sair o evento de manifestação para denegar uma nota. Isso é uma coisa. A outra questão é a manifestação do frete. Então, o caminhão passou. O bilhete que você tem aí, ele está lá com a chapa do caminhão, ou a placa, chapa. Então, não serve para nada. Ele tem um código que você tem que ir no site da concessionária para pegar o hash, né? O hash daquela documento fiscal. O que precisa fazer para depois ir no site da NFC Via e ir lá dizer que você é é a dona do crédito. O que precisa fazer é acordar, combinar aí com a concessionária, se vai ter alguma integração, como é que vai fazer para poder buscar isso sem ser manual, né? Basicamente é isso. Mudando, a Simone está mudando a minha pauta, é isso mesmo? É isso mesmo? Mudando de assunto, e o RAD é recomendado para a indústria que tenha vários fornecedores pequenos? O que você acha? O RAD, Simone, falei ontem, o RAD é, quem vai fazer? Vou pegar um exemplo, vai. Eu comprei R$ 10.000 da sua empresa. R$ 10.000. Então, quer dizer que 2.800 é imposto. Aí, esses 10.000 que eu comprei, eu vou pagar em 90 dias. Sou pequeno, você me deu um prazo bom, negociei lá com sua área de venda, aqui 90 dias. E você está me dizendo que eu vou tirar R$ 2.000 R$ 2.800 do bolso para pagar esse imposto, porque eu quero crédito? Um crédito que você tem que pagar lá no dia 31 do mês seguinte? Ah, não, né? Não vai acontecer. Espera lá. Agora, se eu não tenho crédito com a sua empresa, estou pagando à vista a mercadoria, eu vou querer o RAT. Aí eu pago. Tudo bem, porque eu já tomo de crédito agora, então eu já separo, em vez de eu, no meu orçamento, no meu budget, eu falo, ó, já prevê aí, porque vai levar 4 meses. Tem cliente nosso que leva 4 meses o cadastro, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, cadastro, né? Vai ser a gente está falando da apuração online, tudo mastigado pelo fisco, mas cuidado, cadastro tem que ser online também. A cada operação que você fizer, eu lembro que eu já falei essa frase aqui, né? A cada momento que o seu cliente te ligar para fazer uma cotação, faça a pesquisa, atualize o cadastro dele. Não é assim um ano depois. O fisco faz a cada venda, porque que a empresa não pode fazer? Vai lá no CCC, Cadastro Centralizado de Contribuintes,
para atualizar essa questão. Então, esse é um dado importante. Eu queria passar o último item, que é a lista de faturamentos, né? Que aí é super importante. Nós tivemos algumas discussões paralelas na reunião presencial, que é assim, o rebate de produtos e serviços, tanto o setor de telecom, o setor o varejo em si tem o rebate, e o fisco nem sabia o que era rebate. E existem várias modalidades deste. Tem gente que chama até de rebate, tal, não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. O rebate é uma meta que o varejo atinge, está acima ou planejado já. Olha, se você atingir tanto, eu te dou, há uma remuneração em cima disso. Às vezes essa remuneração é com mercadoria, às vezes é em dinheiro. Por exemplo, quando você vai nessas lojas de varejo, tem de tudo, você tem aquele corredor da morte, né? Que é aquele corredor para o caixa. E tá cheio de produto ali. Ali é tudo rebate. Tem tudo contrário de rebate para poder vender. No supermercado tem, paga-se até uma taxa mais pelas aquelas grades que tem de produtos, eles cobram até para colocar ali, tá? O supermercado cobra. Mas tem um rebate também em cima disso e outras promoções, enfim. Às vezes não está ali, está no destaque da loja. E esse rebate que é a discussão, né? Porque é um dinheiro que vai entrar na companhia ou produto e não. O produto tem nota, né? Mas a preço diferente. Mas a questão é o financeiro. Vai entrar dinheiro na companhia e hoje não tem um documento fiscal, um faturamento, como tratar isso. O fisco está tomando essa decisão aí para vocês. Logicamente que ele vai querer. É igual aquela história, o ano passado, olha só. Janeiro do ano passado, eu fiz uma palestra lá em uma empresa no interior de Santa Catarina. E o financeiro me perguntou, o tesoureiro me perguntou o que eu faço com o encontro de contas, né? Como vai ser o encontro de contas no modelo IBS? O modelo de encontro de contas é: eu emito uma nota e o seu fornecedor, o seu parceiro, emite outra, o seu cliente, né? Não vai ter outro jeito. Então, o que eu falo para as empresas é: comece a levantar essas operações. Eu coloquei lá aluguel de imóveis, aluguel de equipamentos, multas contratuais, além do rebate de produtos. Tem uma lista gigante, né? De acordo com o setor. Comece a levantar isso. Põe no papel, monta uma apresentação em qualquer lugar, no PPT, no Canva, nessas ferramentas novas, para poder documentar, para poder tratar isso com seriedade. Porque pode acontecer, por exemplo, desse encontro de contas, a partir da emissão da nota, a partir do momento em que 28%, 32% ou 34% vai ser tributado, que essa operação não faça mais sentido desse jeito. Também tem isso. Eu gosto desses casos porque é sempre aquela história. Puxa, o que que eu tenho para fazer de mapeamento? O meu processo está redondo. E aí você descobre essas operações que às vezes não está nem na mão do fiscal. O fiscal nem sabe. Está na mão do financeiro. Cadê o financeiro? Ah, e para fechar nosso papo, que é muito rápido aqui, gente, quem é que vai ficar responsável pelos eventos na sua empresa? Para autorizar, para gerar. Quem que vai ficar responsável pelas notas de débito? Para emitir, para solicitar, para emitir, para conferir, para auditar. Aí eu tenho auditoria interna, então, ok. Mas alguém vai ficar na gestão disso aí, não é? Quem é o responsável? Quem será o responsável? Pensa nisso, tá? Tá saindo uma briga nas empresas por conta dessa história, tá bom? Gente, segunda-feira tem jogo do Brasil, então não perca, 11 horas da manhã, se não me engano. A gente teve bastante discussão, muitas discussões essa semana, por conta tanto do evento presencial no nosso podcast, quanto do evento da Texel em relação a todas essas questões, o rádio. Ah, o rádio, só para fechar o rádio, tá?
Foi a semana que pediu, né? O RAD, cuidado com o RAD, né? Porque ele só serve para quitar débitos constituídos e não. Não, agora não reclama não, Nádia. O fiscal agora está na crista da onda. Agora é a bola da vez do fiscal. Mas o RAD ele só serve para quitar débitos constituídos. Então, se você está lá no dia 5, é o freeze. Você fez um RAD. Você fala, eu vou pegar esse RAD agora que eu estou pagando agora e jogar na apuração. Não vai. Débito constituído, débito do pretérito que você tenha em aberto, que não pode ser compensado. Você não vai conseguir fazer, lançar esse RAD na apuração, principalmente essa apuração que está em freeze, que vai fechar lá no dia 16, no dia 15. E aí vai vencer no dia 31, aí só no mês seguinte que você poderia utilizar esse RAD, tá? Então, para muita gente, esse RAD, se quiser fazer, como é que é, gestão ou planejamento tributário com RAD, eu pago para depois compensar, então não vai me descapitalizar. Você vai ficar sem usar o RAD nessa apuração, vai ter que botar dinheiro para pagar o RAD à vista e um tiro no pé, tá? Gente, obrigado. Um grande abraço a todos. Bom final de semana. E a semana que vem. Outra coisa, quando eu colocar a provocação da semana, eu prometo que eu vou fazer só às quartas-feiras para dar tempo. Pode comentar e colocar a sugestão para a gente colocar aqui na pauta também, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Falta achar aqui onde que tá. Tá aqui.